Sejam bem-vindos aos 5 minutos e nós vamos falar agora dessa coluna aqui da Folha de São Paulo. Bolsonaro recebe 44 milhões. Lula tem saldo positivo na conta política. É uma coluna do Vinícius Torres Freire. Bolsonaro recebeu 44 milhões, que coisa terrível. Agora, o fato dele ter recebido 44 milhões são provas indubitáveis de que Bolsonaro é do mal e agora nós vamos acabar com ele e tudo mais e tal. Cara, ele ainda fala ainda que o Lula tem saldo positivo na conta política, hein? Vamos analisar aqui os argumentos e mostrar por que essa comparação é loucura total, velho. O artigo enfatiza o valor recebido por Bolsonaro, mas ele omite que a maior parte foi por doação popular e Pix, velho. Foi só via Pix, gente. Foi tudo pequenas doações. E o que você tem de corrupção aí no Bolsonaro? Eles falaram a palavra corrupção no artigo? Não fala a palavra corrupção em momento nenhum. Por que não fala? Porque não tem corrupção. Bolsonaro, o que acontece é o seguinte, ele teve milhões de apoiadores que enviaram pequenos valores. E só prova a força política que o Bolsonaro tem. Diferente do PT, que usou estatais, contratou bilionários para se financiar. Essa é que é a verdade. Segundo a Lava Jato, mais de 40 bilhões foram desviados da Petrobras. Saldo político do Lula. Vamos nessa, agora eles falaram disso, né? O artigo fala que o Lula tem saldo político positivo na conta política, mas eles esquecem que o Lula só voltou a poder porque o STF anulou as condenações por motivos processuais de endereço do Lula, onde que era para ele ser julgado. Isso não significa nenhuma inocência de mérito, tipo assim, inocência real. Não tem significado isso, hora nenhuma. Lula foi condenado em 3 instâncias. Quando o Bolsonaro recebe doações que são espontâneas, ele chama de suspeito. A doação espontânea do Bolsonaro, não, a doação espontânea é muito suspeito, como assim que doaram? Agora, o Lula não, ele foi pego em esquemas bilionários. Aí a empresa pega e relativiza. Igual fizeram agora com o caso do INSS, eles tentam encobrir. Se fosse o contrário, se fosse doações populares para Lula, aí a imprensa ia falar assim, olha o exemplo democrático, o Lula está trazendo o apoio do povo, tudo isso ia ser assim. A imprensa não critica os gastos públicos do governo, os gastos crescentes, a falta de responsabilidade fiscal. Agora, eles criam a narrativa contra o Bolsonaro. Por quê? Porque eles querem tirar o Bolsonaro do jogo político. Aquilo que a gente já falou aqui no canal várias vezes. Se é democracia, você tem que deixar os dois lados, cara. Tem que deixar os dois lados fazerem o jogo político e quem ganhar, ganhou. Isso só mostra o seguinte, a imprensa, o negócio dela é o seguinte, é alinhamento com o governo. Alinhamento. Agora, Bolsonaro ele tá recebendo esse apoio todo, é legítimo, foi gente igual eu, igual você aí que doou. Entendeu? O Lula, ele tem o apoio do sistema político. Agora, o que é mais democrático? É o apoio espontâneo de milhões ou blindagem institucional? Vamos ler aqui o que ele está falando. Coação e obstrução de justiça são palavras e ideias complicadas. No liquidificador da razão das redes sociais pode virar um mingau de besteira lunática. Os indiciamentos de Jair e Eduardo Bolsonaro por conspirarem contra o processo legal podem ser cozinhados como papa de narrativas. Além do mais, para quem não acompanha as minúcias do processo, podem parecer coisa velha. No entanto, algo se move, um passinho adiante, embora um para frente e 2 para trás seja uma dança recorrente na vida brasileira, em particular depois de 2013. A conspiração dos Bolsonaros para induzir Donald Trump a atacar o Brasil parece ter tirado uns pontos na votação de Bolsonaro nas preferências eleitorais, como indica a pesquisa Genial Quaest. Pode piorar. Na verdade, o que a gente viu na pesquisa, eu fiz um vídeo aqui ontem sobre a pesquisa do Tocantins, na verdade a situação do Bolsonaro está melhorando, né? Não está piorando, está melhorando. Agora, essa pesquisa aqui da Quaest pode ser super enviesada. Pesquisa de porta de presídio, aí, onde que esses caras pegam, aí, que as pesquisas dele nunca condizem com a realidade, as pesquisas que esses caras fazem. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Mais gente tem medo da volta de Bolsonaro ao poder, 47%, do que da reeleição de Lula, 39%. Diferença agora fora da margem de erro. Em alguns estados, com preferências mais direitistas ou antilulistas, Bolsonaro tem desempenho pior
que o de candidatos da direita. A mesma pesquisa mostra despiora do prestígio de Lula e expectativas econômicas. Olha só. O fato de o Supremo não amolecer os processos deu um novo indiciamento e o relatório da Polícia Federal tem aspectos que podem desgastar Bolsonaro no popular. O capitão do golpe, ó pra você ver, o viés totalmente... Olha pra você ver até que ponto o cara é de esquerda, o capitão do golpe. O capitão do golpe recebeu nas suas contas cerca de 30 milhões entre março de 2023 e fevereiro de 2024, diz a PF. Cerca de 44 milhões até junho deste ano, no total. Tanto dinheiro na mão não deve causar vendaval político, mas um ventinho ruim no prestígio de Bolsonaro. Eu acho que não causa nem mesmo ventinho ruim, porque na verdade o que ocorre? Se fosse um esquema qualquer, Bolsonaro recebeu um dinheiro porque estava envolvido com a empresa tal, não sei o que, do velho da Havan, não sei o que, ok, beleza, aí sim poderia ter alguma coisa. Agora, você vê que a esquerda, tudo deles é o pensamento desejoso. Eles não falam nada em termos assim de fatos reais que tenha acontecido. Tudo deles é igual aquele outro vídeo que a gente fez ontem sobre esse mesmo aspecto aí, dessa mesma questão. Eles têm suspeitas de indícios. Eles não têm nem os indícios, eles têm suspeitas de indícios. Bolsonaro recebeu muito Pix e já o disseram em público. Recebeu na conta resultados de transações com CDBs e de câmbio. Apesar das suspeitas oficiais de lavagem de dinheiro, suspeitas, você vê que ele coloca, tudo em tese pode ser justificado e ter sido declarado. Doações, uma herança de um tio adotivo, sorte na loteria. Mas Bolsonaro recebia dinheirama sem trabalhar, como sempre. O povo entende de milhões. Você vê que nessa aqui, você vê, cara, a inveja que esse pessoal tem da popularidade do Bolsonaro. Cara, tem um negócio seguinte, a gente tem que admitir também que é uma coisa que é o seguinte, o sentimento de esquerda, ele é muito proveniente da inveja, né? As pessoas ficam com inveja da pessoa que é bem sucedido na direita, do cara que trabalha e ascende socialmente, dessas coisas todas. E, infelizmente, tem uma grande parcela da população que pensa dessa forma. Eu tenho acompanhado aqui até nos comentários, às vezes, do canal, por isso que eu peço a todo mundo que for do nosso lado, for de direita, que comente também, pra gente contrapor esses caras, mas uma coisa que eu tô surpreso agora, até depois que eu comecei o canal, é como que existem comentários de esquerda, cara. Ou seja, tem muita gente de esquerda, e tem muita gente invejosa e muita gente de esquerda, o problema todinho é esse, cara. E o pior é que eu até entendo uma coisa, que tem um fato aqui que a gente tem que falar, que é o seguinte, esse pessoal de esquerda, todo que é invejoso e tudo mais e tal, eles são, na maioria das vezes, silenciosos. Porque o que acontece? Na verdade, a pessoa que é invejosa, ela sabe que o pensamento, que o sentimento que ela tem, não é um sentimento que tem uma nobreza, que é um sentimento bom, tudo mais e tal. Por mais que eles tentem justificar, vão taxar grandes fortunas, vão fazer qualquer coisa nesse sentido assim. Isso é uma justificativa, né? Na verdade, você está com inveja das grandes fortunas, mas se você quer taxar as grandes fortunas, porque como a grande fortuna não é sua, se a grande fortuna fosse sua, você não queria taxar ela. Né? Mas então, infelizmente, eu tenho que dar o braço a torcer aqui, onde eu tenho que falar para vocês o seguinte, o apoio que a esquerda tem é real, velho. Infelizmente, é real. Existe, logicamente, uma grande parcela da população que é de direita, porém existe também uma grande parcela que é de esquerda. E esse pessoal aqui, por mais que eles peguem e façam todo um floreio aqui nos artigos que eles escrevem e tudo mais e tal, na verdade não passa nada além disso. É uma inveja pura e simples. Por quê? Você analisa comigo, pensa comigo aqui. Se fosse uma análise justa da pessoa, se ela pensasse realmente o que é que aconteceu no mundo, até hoje, na história do mundo, a gente poderia perceber aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos, que toda a história de enriquecimento dos países, considerando-se enriquecimento dos países, enriquecimento das populações dos países, toda a história que tem isso, só tem com liberdade econômica, liberdade de empreendedorismo, liberdade de mercado e tudo mais e tal.
Mesmo na China, que é um país comunista, o que aconteceu? Eles são comunistas em todas as questões lá que eles têm, menos na questão que eles têm o capitalismo de mercado e tudo mais. Então você não tem nenhum exemplo na história do mundo, quer seja os Estados Unidos, Canadá, quer seja os países da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, quer seja Japão também pós-guerra, quer seja Nova Zelândia, Coreia do Sul, qualquer país desse. O mesmo exemplo da China é na mesma questão. Porém, esses caras, os esquerdistas, progressistas, mesmo eles vendo isso tudo, mesmo ainda eles não largam o osso ainda, eles querem apoiar o Lula ainda, mesmo ficando demonstrado que tudo que o Lula apoia são coisas retrógradas, coisas que só vai trazer a gente para baixo, que só vai piorar a economia, tudo mais e tal. E mesmo sendo os caras da Faria Lima, mesmo sendo os caras de empresários, banqueiros, tudo mais, os caras ainda vão nesse sentido ainda, velho. Então é um negócio muito louco isso, né? Agradecendo novamente todo mundo que está se inscrevendo no canal. Peço vocês novamente que façam os comentários para a gente contrapor esses comentários dos esquerdistas, sabe? E um abraço para vocês, até o próximo vídeo.